Mico, estoy muy feliz de esta posgraduación que estamos organizando, este convite que tenemos odontólogos y médicos aquí en Brasil para difundir de manera responsable la terapia neural y la odontología neurofocal en Brasil. Así que tú sabes todos los cambios que ha traído para nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, yo hace 24 años que empecé a hacer terapia neural. Y empecé porque con la medicina convencional no ayudábamos mucho a los pacientes, no sé si te pasaba. El paciente seguía con dolencias, seguía con sus enfermedades iguales o peores. Dábamos un medicamento para ayudar a alguna enfermedad y este medicamento empeoraba otra. Así que lo que he podido yo en mi consulta ayudar es a no empeorar al paciente, ayudarle un poco a mejorar sus enfermedades. Algunas se han curado, si pudiéramos hablar de curación, y muchas otras han mejorado, pueden tener una mejor calidad de vida, ¿cierto? Y acompañamos a muchos pacientes. Muchos pacientes no vuelven. La semana pasada di de alta 2 que ya no necesitaban volver a la consulta. Y es porque van mejorándose de tantas enfermedades y dolencias. No sé cuál es tu caso, cómo te ha ido a ti en la práctica de la odontologia neurofocal. A terapia neural, ela trouxe muitas mudanças inicialmente para minha vida e para minha saúde. E isso afeta não só a mim, como a toda a minha família, meu entorno, a profissão e a vida de cada paciente. Então, essa pós-graduação é uma maneira de aprofundar e passar a experiência que eu tenho tendo aqui no Brasil há 12 anos que eu conheci a terapia neural, eu quis divulgar isso e eu não parei mais. E agora estamos culminando com a pós-graduação que nós estamos fazendo aqui no Brasil, e foi uma parceria muito boa que eu fiz com o Fernando, porque eu tenho a minha experiência com a odontologia neurofocal e o Fernando tem a experiência na terapia neural. E olha só, o professor Fernando da Colômbia, ele dá cursos de formação no mundo inteiro. Eu já perdi as contas, eu gostaria que o próprio Fernando dissesse como é que dar a formação no mundo inteiro e agora aprofundando aqui no Brasil. Ha sido una experiencia muy bonita. Por Popayán, por Colombia, entra la terapia neural a Hispanoamérica. Así que miren la importancia de Popayán, donde yo vivo. Entra la parte conceptual de la terapia neural y por eso queremos traerla y compartirla con ustedes. Lo hemos hecho ya en varias partes del mundo, como tú dices. Damos clases en Bolivia, en Perú, en Chile, México, Italia, Barcelona, España en general. En Colombia también hacemos cursos. En la Universidad del Cauca enseño terapia neural. Recibo estudiantes de último año de medicina en mi consultorio durante un mes en su electiva de internado. Así que estamos compartiendo con cariño, con responsabilidad, la concepción, y gracias a las investigaciones que hacemos con la Universidad del Cauca, también estamos compartiendo con ustedes la tecnología de punta, si pudiéramos decirlo, en terapia neural y odontología neurofocal. Nuevas técnicas que estamos investigando con la doctora Mico, nuevos abordajes, diferentes formas de ver esa técnica en tomografía, en cadáveres. Así que esta posgraduación, te decía, estoy muy feliz porque es una profundización de los cursos que empezamos ya hace varios años contigo. Una profundización, van a ser 13 meses seguidos de aprender la concepción, la práctica, la técnica y a través de la historia de vida, cómo acercarnos a esos pacientes. Como tú bien decías, que nos ha cambiado el estilo de vida, nuestra forma de vivir ha cambiado gracias a la terapia neural y a la odontología neurofocal, y la cambiamos en muchas ocasiones también en los pacientes. No vuelven a ser los mismos, a veces los resultados son inmediatos en la consulta,
El paciente sale sorprendido porque dice, yo no pensé que el cambio fuera tan inmediato. A eso queremos invitarlos, a que ustedes puedan ver la magia de la terapia neural y de la odontologia neurofocal que nosotros hemos visto durante todos estos años. E uma coisa interessante é como a terapia neural muda a nossa vida. Así es. Assim, em todo sentido. E nesses cursos de formação que a gente vem dando, que eu vim dando nesses últimos 12 anos, nós damos toda a parte teórica, a parte prática, e depois nós fizemos juntos vários cursos avançados, ensinando para os alunos a parte dos gânglios profundos, porque às vezes tem casos em que a gente necessita mesmo aprofundar um pouquinho os pontos. Então, vocês imaginam toda essa junção de todo esse conhecimento dado ao longo desse curso da pós-graduação, que vai ser de 12, 13 meses. Vai ser um aprofundamento. Vocês imaginam fazendo a prática de tudo isso? Então, realmente, para quem quer estudar a terapia neural a fundo, este é o momento e esta é a oportunidade, porque ela muda mesmo. A gente vê o depoimento, né, Fernando, de todos os alunos. A terapia neural realmente ela muda a vida das pessoas, em todo sentido. E tudo começa pela nossa saúde. Não estando bem, como é que a gente vai estar bem para poder cuidar dos outros, cuidar da família, cuidar dos pacientes? Então, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, e a união da odontologia com a medicina é o que nós estamos ensinando para as pessoas durante esses cursos. Así es. Yo quiero compartirles a ustedes que yo pude ayudar más a mis pacientes desde que empecé a hacer más tratamientos y aprendí más de la boca. Por eso hoy me considero un odontólogo del cuerpo y un médico de la boca. Cada vez que voy a la boca del paciente, que ayudamos a solucionar alguna irritación en alguno de los dientes, una cicatriz, un punto de dolor, un test dentario, que le proponemos un cambio de una amalgama por una resina, veo cosas mágicas en la consulta y cada vez ayudo más a mis pacientes. Y esto es lo que queremos compartirles y ayudarles a que aprendan de manera profunda, seria, en nuestra posgraduación. Es inédita nuestra primera posgraduación en Brasil con certificación universitaria, con UMEC. Así que les garantizo que va a ser un encuentro maravilloso y que para ustedes, sus vidas, como dice Mico, sus vidas van a cambiar y las de sus pacientes también. Van a ver cómo pueden ayudar más y mejor a sus pacientes. Quero contar o quanto que eu, sendo dentista, mudou a vida de todos os pacientes também. Antes eu era completamente ortodoxa. Era ortodontia, só fazia aparelho e assim foi a minha vida durante 30 anos no consultório. Quando eu conheci a terapia neural, eu vi o outro lado da odontologia. Falei, como é que um dente pode interferir no corpo inteiro? Como é que um dente não serve apenas para mastigar? Antes eu achava que só servia para mastigar. Sim. Só tinha função para isso, oclusão. Mas depois eu vi que vai muito, muito, muito além. Então, através da terapia neural, eu descobri o quanto que o dentista pode ajudar na saúde das pessoas, o quanto que um dente interfere no aparecimento de vários transtornos, não só problema físico, mas como problema mental e psicológico. É incrível como os dentes interferem na saúde das pessoas e, por consequência, melhora a qualidade de vida das pessoas. Então, a odontologia é muito mais do que a gente possa imaginar. Así es. Yo quiero compartirles, hace una semana una paciente, profesora de música, ella tenía que enseñar a tocar guitarra, piano, estaba impedida de sus manos, dolor, síndrome del túnel del carpo, dolor en el brazo, en el codo, hasta el hombro.
llega a la consulta y encontramos que le han puesto un aparato metálico superior para poner un par de dientes. Es una prótesis que es removible, pero que nunca se quitaba hace 7 años. Y hace 1 año empieza con estos problemas, ya casi no puede trabajar, deprimida, como tú decías, muy triste, afectada en su rol laboral, personal. Lo que hicimos fue quitarle la prótesis, poner unas cicatrices, punticos de cicatrices en la boca. A la semana tenía 90% menos de dolor. Y estaba sorprendida, no sabía. Decía, es increíble que por ese aparato metálico yo esté así de enferma. Y mira, solamente era cambiar un aparato metálico por un aparato de acrílico, que el metal sabemos que cruza la línea media del cuerpo y afecta a nuestra salud. Eso es lo que vemos con magia en nuestros pacientes en el día a día. Y eso es lo que vamos a compartir con ustedes en esta maravillosa posgraduación. Você falou, Fernando, de síndrome do túnel de carpo. Sim. E tem muita gente fazendo cirurgia por causa desse problema. Eu vejo vários pacientes com cicatriz bem aqui. E pergunta se melhorou a dor na mão. Não melhorou. Então, eu também tenho um caso muito bonito que eu tratei uma pessoa. Só que quando eu fiz a história de vida, eu vi que tinha muita tensão, muita emoção, muitos traumas. Ela cuidava da mãe que tinha Alzheimer. Então, o pescoço dela e a cervical estava muito tenso e ela também tinha muita dor aqui. Aí, quando ela veio para mim, ela falou, Mico, eu preciso fazer cirurgia do síndrome do carpo, porque eu já fui em 3 médicos, os 3 falaram que era cirúrgico. Quando eu vi a paciente, fiz história de vida, eu falei, não, espera. Primeiro, deixa eu tratar com a terapia neural, depois você decide se vai ter que fazer a cirurgia. E não é que, tratando a tensão dela na cervical, a tensão dela que ela tinha de bruxismo, apertamento por tensão, a hora que eu tratei isso tudo, sumiu a dor. Ela ficou super feliz porque ela escapou de uma cirurgia que todo mundo queria fazer. Então, isso que é bonito da terapia neural, que através da terapia neural é possível fazer com que muitos pacientes escapem de cirurgias. E isso é fantástico, porque a cirurgia em si, um corte feito no corpo, ou principalmente remover um órgão, isso traz sequelas. Isso afeta todo o sistema nervoso vegetativo. E você, como médico, com certeza deve ter poupado muita gente também. Así es. Y es lo que vamos a enseñar en la posgraduación. Por ejemplo, ¿cómo se puede explicar que tú le hayas ayudado a tu paciente a través de puntos de tensión? Vamos a ver todo ese tema de fascias y cómo ellas se relacionan, cómo guardan una información irritativa para el cuerpo, para la vida. Así que allí en la posgraduación encontraremos respuestas a muchos problemas de salud de nosotros, de nuestros pacientes, para poder acompañarlos de una mejor manera. Ainda falando sobre a pós-graduação, isso me encanta, eu fico assim completamente maravilhada. Durante os cursos de formação avançado, nós ensinamos os alunos a trabalhar com os pacientes. Vocês imaginam fazendo isso tudo numa pós-graduação durante 1 ano, aprofundando, pegando a mão do aluno, fazendo os gânglios profundos também, ensinando a passo como se faz uma história de vida. Porque o segredo de tudo é história de vida. Você tem que saber qual é a origem e não o problema da dor. Por quê? Aquela queixa principal é só o sinal e sintoma, né, Fernando? Mas a gente tem que descobrir qual a origem. Então, num curso de pós-graduação, você vai ver passo a passo o início, o meio, o final e o pós-tratamento. Então, tem oportunidade de ver todas as fases do paciente. E a história de vida é fundamental. Así es. En la historia de vida
de la historia de vida salen los puntos que debemos poner. Y lo que tú dices es fundamental, Emiko. Hay algo que se llama la neurodistrofia, que para terapia neural es la enfermedad. Digamos, ¿cómo aparece esa neurodistrofia? ¿Cómo la encontramos a través de la historia de vida? Y como tú decías, puede estar latente, puede estar escondida, o puede estar patente, o puede estar presentándose. Cuando nosotros nos enfermamos, hay una historia atrás. Y hay una historia que es muy larga, que está en la historia de vida de cada paciente. Ir a encontrar la causa inicial del problema es lo que en la concepción de terapia neural y de odontología neurofocal debemos hacer. Es la invitación, y eso también vamos a aprenderlo, cómo se logra a través de nuestra posgraduación. O bom é que num curso de pós-graduação vai ser 1 ano, então a gente vai ter oportunidade de acompanhar o paciente, as reações, os sintomas, porque às vezes num curso curto de 1 semana só ou um final de semana, não dá tempo de acompanhar os pacientes no pós-tratamento, porque tem tanta reação que pode acontecer e o aluno que não está muito experiente, ele se assusta, não sabe o que fazer com, de repente, uma febre, uma catarse, um choro, uma sensação de tristeza enorme. Quer dizer, aquilo tudo que o paciente guardou, reprimiu, segurou, ficou tudo guardado nele. É aquilo que adoeceu aquele paciente, minou a energia dele. Então, é isso que é legal numa pós-graduação, né, Fernando? Porque acompanhar o início, meio e fim e saber como lidar com as reações. Quantas reações o paciente pode ter, né, Fernando? Milhões, milhares. Porque cada paciente reage de uma maneira diferente. Cada paciente vai ter um tipo de catarse diferente. Así es. No siempre se dan, pero esos primeros 3 días después del tratamiento sí que pueden haber reacciones. Yo no sabría en qué porcentaje, pero hay algunos pacientes que hacen una catarsis, que hacen un poquito más de dolor, que hacen un poco de fiebre. Ahí les acompañamos. Y lo importante para los estudiantes de la posgraduación va a ser eso. Van a ser varios meses en los que podemos ir acompañando a pacientes y van a ver qué se hace cuando hay una cierta reacción, qué pasa si el paciente no mejoró, o cómo procedemos si él mejoró, pero todavía le falta mejorar más. Todo eso lo vamos a ir aprendiendo gracias a la profundización que podemos lograr en nuestra posgraduación. Nessa pós-graduação vai ser um fato inédito aqui no Brasil, com essa grandiosidade, com essa profundidade. É isso que me deixa assim muito feliz. Conto com a sua parceria e o tchan dessa pós-graduação vai ser aprofundar, vai ter muita anatomia, muita aula de embriologia, estudo em peças anatômicas, porque na graduação comum, na graduação e nos cursos de formação, não dá tempo de chegar nas peças anatômicas. É só no esqueleto. Agora não, nós vamos pegar as peças anatômicas, ver a inervação, a vascularização, os órgãos próximos. A gente vai aprender a como manusear a terapia neural sem medo, porque o aluno vai estar preparado e respaldado com aulas teóricas e práticas de anatomia, fisiologia, embriologia, peças anatômicas, e isso vai dar todo o suporte que o aluno está precisando. Así es. Queremos que ustedes en la posgraduación primero entiendan que esto no es solo una técnica, no es ir a poner una aguja con un líquido. Esto trae una concepción, que es lo que hablábamos antes. Y segundo, queremos que de manera responsable acompañen a sus pacientes y a ustedes mismos. Y eso lo logramos a través de una concepción sólida y de las piezas anatómicas, unas técnicas, unas prácticas, una consulta que haremos de pacientes durante los 13 meses. Haremos trabajos,
Veremos cómo se puede investigar en terapia neural, que es fundamental investigar. Por ejemplo, yo estoy investigando un poco ahora sobre el síndrome del túnel del carpo y la terapia neural como una alternativa al procedimiento quirúrgico en él. Y así, hablando de esos temas que hemos conversado hoy, otras investigaciones que adelanto, y lo veremos en nuestra posgraduación, cómo podemos investigar y qué investigaciones se pueden realizar en el campo tanto de la odontología neurofocal como de la terapia neural. Sendo dentista, assim, o que me encanta dentro da terapia neural e da odontologia neurofocal é saber o quanto que algum campo interferente na boca, que pode ser um foco dentário, um canal mal feito, uma gengivite com a gengiva sangrando, um metal tipo amálgama, um implante de titânio, um terceiro molar do siso que está impactado, que ele nem aparece na boca, mas restos de raiz que ficaram e o paciente nem sabe que tem um resto de raiz. Isso tudo pode ser uma interferência, pode estar mandando estímulo negativo e patológico para o sistema nervoso, e o sistema nervoso pode afetar o nosso corpo inteiro, não só no sistema imunológico, sistema hormonal, sistema gastrointestinal, no sistema ginecológico. Quer dizer, um foco na boca pode afetar o corpo inteiro. E quem explica isso é o trigêmeo, porque o nervo trigêmeo, que é o quinto par craniano, sai da inervação de cada dente e vai conectar o nosso corpo inteiro. Olha a maravilha, como o sistema nervoso autônomo atua no corpo inteiro. E isso, a maioria dos dentistas e médicos, Fernando, eles não sabem disso. Se desconoce mucho esa integralidad del ser. Ahí es donde está la clave. No podemos seguir entendiendo la boca aparte del cuerpo. Todo está integrado. Boca y cuerpo, emoción y físico, todo está integrado. Lo aprendimos separado en la universidad y ahora estamos tratando de entenderlo de manera integrada en nuestra posgraduación, ¿cierto? Y de esa manera entender que cualquier alteración en algún lugar del sistema nervioso autónomo puede producir una enfermedad en cualquier parte del organismo de esse sistema nervioso autônomo. E isso é uma coisa que não é ensinado pra gente nos cursos de graduação. Não. Eu não sabia, quando saí da faculdade, que o dente estava conectado com os órgãos do nosso corpo, que estava conectado com uma emoção. Eu não sabia disso. Então foi uma maravilha na minha vida e na vida dos meus pacientes ensinar e aprender como que faz a conexão de cada órgão dentário com o corpo todo. Además, lo que tú decías, cómo cada órgano dental tiene que ver con una emoción, una traición, una pérdida, un problema de infancia, un problema con la madre o el padre. Eso veremos también en nuestra posgraduación, cómo se puede abordar y cómo la boca nos habla, cómo al examinar el cuerpo él también nos habla y nos dice cómo podemos acompañar mejor. Para que todos consigam entender melhor, eu vou dar um exemplo. Um dia eu atendi uma paciente no meu consultório e ela veio com dor num canal. Já tinha feito um canal há muitos anos e aquilo infeccionou e formou um abscesso. Aí, antes de eu mexer no dente, eu perguntei para ela, o que está acontecendo na sua vida? Ela falou assim, estou em fase de separação, estou muito triste. Então, toda aquela tristeza da separação e do divórcio estava gravado na memória daquele dente. E o corpo não aguentou e estourou através da boca, através de um canal. Quer dizer, um dente é como se fosse a válvula da panela de pressão, é como se fosse um ponto de acupuntura que explodiu. Então, toda aquela emoção ficou naquele dente e ela tinha que explodir. Então, primeiro você tem que tratar, é isso que nós vamos ensinar na pós-graduação de 1 ano, esse espaço de como abordar o paciente, como entrar na parte psicológica, na parte emocional, desde a queixa principal, desde o sintoma, e aí a gente vai
abordando o paciente até que ele sinta confiança no profissional para contar a história dele. Então, é esse movimento que a gente faz que é fundamental para que aquele paciente receba a cura. Porque não adianta tratar só o sintoma, não adianta só tratar aquele abscesso, aquele canal, não adianta tratar só a gengivite que está lá. Não, o que está afetando? Por que aconteceu aquilo? Qual a emoção que está envolvida e gravado naquele dente? Então, isso tudo é muito importante. Então, a pós-graduação está vindo para trazer essa nova forma de cura, de tratar os pacientes e enxergar o nosso paciente de uma maneira completa e não só tratando problema pontual na boca. Não é por aí, não adianta, não vai dar certo. Así es, la terapia neural y la odontología orofocal entonces son una forma diferente de entender la vida, la salud, la enfermedad y de acompañar a nuestros pacientes. Eso lo aprenderemos en la posgraduación.